Iniciando o culto desta terça-feira, 30 de setembro. E iniciamos o culto a Deus com oração. Deus, nosso Deus, nosso Senhor, nosso Pai, nosso Criador, aquele que nos mantém, aquele que nos sustenta. Oh, Senhor, como nós precisamos que o Senhor nos sustente. Em tudo, absolutamente tudo, nós precisamos do sustento que o Senhor nos providencia. Precisamos também, Senhor, porque somos fracos, pecadores, indolentes, do teu perdão. Perdoa-nos, ó Senhor. Limpa-nos dos nossos pecados, das nossas faltas, das nossas fraquezas. Torna-nos, Senhor, dignos de adorá-lo, de sermos recebidos aos teus pés para adoração. Fala conosco nesta manhã. Livra-nos, Senhor, da mentira, afasta de nós a mentira, os mentirosos, os que enganam, os que trapaceiam, os que trocam a mentira pela verdade. Sê conosco. Esta é a oração que eu apresento ao Senhor, mas não oro só por mim, oro pelos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Amém. Muito bom. Hoje eu vou falar sobre o que é pregar a palavra. E a gente vai descobrir que a gente não sabia o que é pregar a palavra, né? Eu tô rindo, não tô zombando de ninguém, não. Eu tô rindo porque a gente acha que sabe. Ah, mas isso eu já sei. Ah, eu já sei. E depois a gente vê que não sabe. Porque quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que não sabia. Isso é o óbvio. Se eu aprendia, porque eu não sabia. Se eu entendia, porque eu não entendia. E para isso eu convido você para você abrir a sua Bíblia. Aliás, eu acho que todo pastor, todo pregador, não pregador de faz de conta, não pregador de araque, pregador da palavra de Deus, pessoa responsável, temente a Deus, deveria estudar um pouquinho esse trecho aqui, mas eu vou falar disso. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Está com a Bíblia aí? Abra. Vamos ler junto. Não, eu não posso ler. Tudo bem? Ouça, eu vou ler. E a própria Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. Olha o que está escrito aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2.
prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Escreveu. E foi escrita para Timóteo. Timóteo era na fé de Paulo, né? Timóteo capítulo 1, versículo 2. E o Timóteo era um enviado pessoal de Paulo. Paulo enviava Timóteo às igrejas, não às denominações, porque não existiam denominações aqui. Aqui existia a igreja pura, a igreja verdadeira. E Paulo enviava Timóteo a essas igrejas para ajudar a cuidar dos problemas quando Paulo não podia ir pessoalmente. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, Paulo diz isso que nós acabamos de ler aqui: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Na sua última carta, Paulo diz a Timóteo como edificar a igreja. Não é como edificar uma igreja, é a igreja. Hoje as pessoas se preocupam em edificar uma igreja, uma denominação, o que não está na Bíblia. Aqui é para edificar a igreja aonde se estava ministrando, aonde Paulo ministrava e aonde Timóteo ia para ministrar. E Paulo dá instruções para Timóteo que se aplica a todos os pastores e a todos os cristãos. Nós vamos aqui, Paulo vai encerrar a carta e dá a Timóteo instruções dizendo assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação e pelo seu reino. Olha, eu sei que você já leu, mas você tinha prestado atenção nisso? O que Paulo está dizendo aqui para Timóteo? A única coisa de suma, de importância vital, que Paulo desejava que Timóteo lembrasse, era esse dever que Paulo estava dando a Timóteo. Que dever? Pregar a palavra. Quer seja oportuno, que não. Corrigir, repreender, chamar atenção se necessário, aconselhar, com paciência e doutrina. Foi o que nós lemos aqui no versículo 2. Por que é tão importante pregar a palavra
E por que a palavra hoje é tão difícil de ser encontrada? Porque nós já entramos aqui, já entramos. E não entramos ontem, não. Eu creio que nos últimos 20 anos a gente veio entramos e ninguém notou. A gente já entrou nesses versículos 13 e 4. Nós já estamos nos versículos 13 e 4. É que a gente não nota. Ou faz de conta que não nota. A pessoa está lá, está aí, ó, no Facebook, ela vê lá o título, pregar a palavra. Ih, meu Deus, não. Hoje eu não estou com cabeça para isso. Não é que ela não está com cabeça. É que o título não está chamando ela. O título não é atrativo, o título não está falando de curar a doença, de restaurar a finança, restaurar casamento. Então não é atrativo. Por causa disso que os versículos 13 e 4 era um alerta para Timóteo do que viria a acontecer 2000 anos depois. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que é sã doutrina? É o ensino saudável. É o ensino que não é corrompido por mentiras, por impressões e sensações humanas. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Eu não sei, eu não tenho dúvida nenhuma de que nós estamos neste tempo já. Não é de ontem, não, já há um bom tempo. As pessoas, elas querem ouvir o que é gostoso de ouvir. Ó, Deus está mandando te dizer, Deus está acabando o seu cativeiro, Deus está mudando, tudo mentira. Tudo, mas a pessoa gosta de ouvir isso. Ela se alegra em achar que Deus está acabando com o sofrimento dela. Quem está na terra vai ter sofrimento. Acaba esse, começa outro. Acaba o outro, começa o outro. Mas a pessoa, ela vai em lugares onde fala que vai acabar. Instintivamente, ela sabe que não acaba. Mas ela ouve aquilo, ela volta feliz para casa. E depois o tempo passa e ela vai de novo e por aí vai. As pessoas se sentem confortáveis com a falsidade. E Paulo está dizendo para Timóteo, ô Timóteo, o negócio é o seguinte, você deve... Qual é a verdade? A palavra de Deus. Qualquer outra coisa pode ser verdade para aquela comunidade, para aquele grupo. Agora, a verdade absoluta e universal é a palavra de Deus. Se eu estou pregando a palavra de Deus, é exatamente isso. Me engana que eu gosto. É isso, e essa gente sabe que é isso, me engana que eu gosto, eles enganam. Enganam e ainda pedem dinheiro para enganar, você paga para ser enganado. A maioria faz isso. A palavra falada
né? Aqui é a Bíblia. A verdade bíblica. A verdade bíblica deve ser o conteúdo da pregação. Os pastores têm um mandato bíblico para pregar a palavra escrita de Deus. É isso que Timóteo, é isso que Paulo está falando. Quem é pastor, quem é pregador, nós temos uma ordem. Nós temos que pregar a palavra de Deus em todos os seus aspectos. Qualquer aspecto que venha a acontecer, que a gente sabe que está acontecendo, ou que acontece no mundo. Semana passada, eu preguei sobre um assunto que as pessoas... Olha, onde já se viu falar isso? Nós temos que falar de tudo. Quarta-feira passada, amanhã vai fazer uma semana, eu preguei sobre sexo oral. E daí? Nós temos que pregar, nós temos que falar. A Bíblia está dizendo que é em tempo ou fora de tempo, oportuno ou inoportuno. Mas esse assunto é assunto sim, porque está cheio de casamento aí acabando por causa de um monte de pequenos detalhes que a maioria tem dúvida. Ah, será que pode? Será que não pode? Deixei claro, olha, a Bíblia não fala do assunto, mas eu estou usando outros textos para falar desse assunto. Você pode não concordar? Tudo bem, é um direito seu. Mas você não vai ouvir esta verdade em púlpito de igreja nenhuma, porque isso não dá dinheiro, isso não atrai. Aliás, a maioria tem vergonha. As pessoas têm vergonha do que elas são, do que elas fazem. Ora, então por que fazem? Ou por que têm desejo de fazer? Mas eu não sou pregador. Eu não tenho chamado para pregar a Bíblia. Eu nunca tive a oportunidade de pregar num culto de uma denominação. Então, por causa disso que eu sempre, quando falo de um assunto, eu explico o que é o assunto. O que quer dizer pregar? Né? O sujeito que traduziu lá, ele pegou isso daqui do grego. Você acha que estava escrito lá no grego pregar? Porque pregar pode ser pregar um prego, né? Prega lá aquele prego lá na parede, prega aquela tábua. E pode ser isso que eu vou falar agora, que é o que a gente deve fazer sendo pastor, com isso que está aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Não sendo pastor, pregador, né? Estou dizendo pregador, a gente tem que fazer também. Não é compromisso só do pregador. A palavra que está lá no original da segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 4, versículo 2, não é pregar que está escrito. Isso aqui é na nossa língua, no português. No grego, é keiroxon. Estava lá, keiroxon.
E o que quer dizer keiroxon? É grego. Quer dizer publicar ou proclamar abertamente. Quando sai uma notícia no jornal da Grécia, aquela notícia foi keiroxon, ela foi publicada. É claro que este grego aqui, né, é um grego mais antigo. Outras palavras foram surgindo e foram sendo inseridas. Então, provavelmente, ou talvez usem outro termo, mas eu estou dizendo para você que no original, o que está escrito lá é keiroxon, que quer dizer o quê? Não quer dizer pregar, quer dizer publicar, proclamar abertamente. Então, pregar o que é? É você proclamar abertamente. Então, quando Paulo diz para Timóteo, ô Timóteo, prega a palavra. Paulo está dizendo o que para Timóteo? Proclama a palavra abertamente. Seja num púlpito de igreja, né? Ou em qualquer lugar que você tiver. Qualquer conversa você pode pregar, proclamar abertamente. Qualquer apresentação neste contexto de 2 Timóteo 4:2, qualquer apresentação da palavra de Deus é uma pregação. Se você estiver tomando café com alguém num determinado lugar e você começar a falar do nosso Senhor Jesus, você está pregando. Você está pregando. Você não tem que ficar mais conforme, não sei o que e tal. Não, estou falando de Jesus. Ó, esse mundo está tão assim, precisa do nosso Senhor, do Salvador. Você está pregando a palavra. Porque a pregação ou a proclamação é para qualquer um fazer. Não é só para pregador, para pastor, não. Isso pode acontecer numa conversa, num café, ou pode acontecer numa sessão formal de aconselhamento. Né? Quantas vezes casais nos chamam, olha, estamos com um problema aqui, você não quer nos ajudar? Claro, por que não? E você vai lá e prega a palavra para eles, não tem que, olha, é assim, gente, o casamento é desta forma, é assim que funciona. Você está pregando a palavra de Deus. Você está com seus filhos na mesa, prega. Você está no quintal brincando, prega, fala, acha uma oportunidade, não fica também martelando, né? Principalmente no caso de criança, tem que pregar, falar, chamar atenção, atrair, chamar atenção no sentido de atrair a atenção. E a palavra de Deus, isso é para derrubar, porque quando eu comecei a fazer culto, né, eu comecei a fazer culto no rádio cristão, há 25, mas a pastorzada das igrejas aí olhava torto para mim quando eu chegava na rádio, lógico, claro, né? Então, gente, a palavra de Deus pode ser pregada em qualquer lugar, numa carta, num e-mail. Na época não tinha WhatsApp, era e-mail, né? Pode ser proclamada através de postagens do Facebook. Pode, por que não? Não, mas a igreja, não sei o quê. Mas a igreja se reunindo.
Eu posso proclamar, eu pinto, me distraio, né? Através de uma tela, posso proclamar a palavra de Deus, posso mandar uma carta encorajando um amigo, uma pessoa que está enferma, estou proclamando a palavra de Deus. Aí quem coloca um outdoor, tá pregando a palavra também. Numa conversa telefônica, posso proclamar a palavra. Agora, a palavra só pode ser proclamada por quem conhece a palavra. Não precisa ser professor, exímio, não, mas precisa conhecer. Ninguém pode proclamar aquilo que não conhece. Então, a palavra de Deus, ela pode ser proclamada num culto corporativo de uma denominação, seja um pastor pregando na frente de um púlpito, ou sentado num banquinho, conversando com a congregação. Não precisa ser de terno, gravata, barba feita. Eu tenho problema de sensibilidade. Às vezes eu fico uma semana sem fazer barba, porque me irrita de tal forma. Tudo pregar a palavra, não é por relaxo, não. Né? As pessoas notam, pô, o cara não faz a barba. Não, é que eu tenho sensibilidade. Então, às vezes, eu não consigo. Aqui sim, aqui, mas e aqui? Vou fazer só aqui, aqui fica, né? Fica pior. Entendeu? Mas ele está barbudo. E daí? Ah, Jesus era barbudo. Não sei se era, não sei. Eu não sei, provavelmente. Mas ninguém pode afirmar. Ah, Jesus tinha cabelo comprido. Não sei. É possível, não é provável. É possível. Então, eu posso usar qualquer ferramenta, assim como você, para comunicar o Evangelho. Não, tem que ser na igreja. Quem falou isso? E quem falou para você que igreja é um prédio? Pregar a palavra significa o que pregar a palavra? Comunicar a verdade da palavra de Deus. E Paulo fala para Timóteo, Timóteo, você tem que estar pronto para fazer isso. Quando for conveniente, quando a hora que é conveniente. Eu sei que a maioria das pessoas não gostam dessa pregação, mas e daí? É Bíblia. Quem não gosta, não ouve. Aproveita e reclama que a internet está com problema, está caindo, a minha, né? E não ouve, não vou ouvir não, esse negócio aí, está falando. Tudo bem, é um direito de... Os católicos apostólicos romanos, interessante, né? Quando eles falam romano, por que romano? Se o Império Romano foi um império desgraçadamente violento, corrupto, né? Mas tudo bem, não vamos entrar nesse aspecto. Mas tem um ditado que atribuem a Francisco de Assis, né? Eu não sei se é, eu não posso afirmar, né? Que é de Francisco de Assis, mas eu fico em dúvida se é, sinceramente. O ditado diz assim: pregue o evangelho em todos os momentos, se necessário, use palavras.
Edgar, eu concordo com você que nos dias de... Mas é exatamente pelos versículos 3 e 4, né, Edgar? Não é que é inconveniente, por causa dos versículos 3 e 4. As pessoas não querem ouvir o que está na Bíblia, elas querem ouvir aquilo que agrada a elas. Se a pessoa vier falar para você que ela está com um problema para pagar uma dívida no banco e você falar que Deus vai fazer aparecer, ela quer te ouvir. Agora, se você vier trazer a palavra para ela verdadeira, ela não quer te ouvir. Entendeu? É assim que funciona, é assim que o mundo anda, né? Pregar a palavra de Deus, é pregar o Evangelho. Não é pregar Isaías, não é. Não que não seja a palavra de Deus, não é isso. Não é isso. É que Isaías, por exemplo, ele vai falar para os judeus, não vai falar para o resto do mundo, que, aliás, o resto do mundo conhecido nos dias de Isaías é muito diferente do mundo de hoje. Então, quando diz pregar a palavra, não estou falando que não é para pregar o Velho Testamento, não é isso. Eu preguei semana passada o Velho Testamento, vez por outra eu prego. Mas é óbvio que eu me atenho, né, ao Novo Testamento, porque Cristo já veio e o Antigo Testamento está alertando para a vinda de Cristo. Você está entendendo? Eu estou conseguindo deixar claro isso? Então, quando diz, não é que você não pode citar o Velho Testamento, absolutamente, claro que você pode. Mas você tem que se fundamentar no Novo Testamento. O fundamento é o Novo. Agora, né, eu, por exemplo, eu não falo de Apocalipse sem citar Daniel. Porque não tem como. Apocalipse é o Novo Testamento, né? Mas eu tenho que citar Daniel. Mas o fundamento meu é Apocalipse, né? Eu cito Daniel para sustentação do que eu estou falando. Então, proclamar a palavra de Deus é a gente falar que todos são pecadores e que todos precisam de um Salvador. Todos. E que, mesmo depois de colocarmos as nossas vidas nas mãos do único Salvador, que é Jesus Cristo, nós precisamos constantemente, regularmente, pedir perdão dos nossos pecados, porque a gente continua pecando, porque nós temos natureza pecaminosa. Ah, mas então eu peco tranquilo depois e vou e peço perdão. Mas não é assim que a banda toca. Porque aquele que está em Cristo é nova criatura, ele não quer pecar. Ele sabe que com a presença do Espírito Santo na vida dele, ele pode não pecar. Agora, se ele peca, ele se entristece. Eu peco, aí eu fico triste. Meu Deus, eu pequei. Senhor, me perdoa. Não... Entendeu? É diferente. O sentimento do nosso espírito é diferente. Por causa disso que a gente deve pregar a palavra, para que essa diferença faça parte do maior número de pessoas possível. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, só temos que te agradecer pela tua bondade, Senhor, porque o Senhor tem mostrado para a gente a importância de pregarmos a tua palavra. Não precisa ser pregador para pregar a tua palavra. Tem que ser crente em Cristo Jesus. Glórias a ti, Senhor.
no santo nome do Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém.